Muito bom dia aos meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz de Deus. Estamos iniciando mais uma semana com o nosso ID Podcast. Agradecendo a Deus pelo final de semana que eu tive. Foi uma bênção, graças a Deus. Espero que o de vocês também tenha sido. Embora nessa onda de calor, mas graças a Deus estamos aqui. Se você tem ouvido as nossas mensagens, tem sido abençoado de alguma forma, considere aí compartilhar, não esqueça de compartilhar, não esqueça de se inscrever nos nossos canais de podcast. Compartilha porque tem mais pessoas precisando ouvir as mensagens, tem mais pessoas precisando ouvir a palavra de Deus. Nós estamos tendo aí um alcance até significativo, graças a Deus, mas que nós possamos fazer esse trabalho de formiguinha e distribuir aí a palavra para mais pessoas, né? Para que elas também sejam abençoadas. E como eu disse, se inscreva aí nos nossos canais de podcast. Sempre falo que nós estamos no Spotify, estamos no Google Podcast, estamos no YouTube, estamos no Facebook, estamos no aplicativo Spreaker, estamos na Amazon e agora também estamos no Instagram com mensagens aí. Procuro passar um resuminho do que nós estudamos na parte da manhã. Sempre ali por volta de 12h20, por aí eu sempre tô postando alguma coisa, 12h30, 1h. Um resuminho do podcast do dia. Mas sempre trazendo uma mensagem, né? E logo mais nós vamos estar fazendo lives também no Facebook e no YouTube. Irmãos, eu tenho prestado atenção em algumas questões da igreja, e eu falo da igreja em geral, tá? Não é denominação X nem Y, é da igreja em geral. Eu ouço algumas pessoas reclamando muitas vezes que a igreja está vazia. Até falei isso daqui em um episódio anterior. E muitas vezes não entendem o porquê da igreja estar vazia. E fica muito feliz quando a igreja está cheia, né? Tem alguns dias, né? Ou vem alguém de fora para trazer a palavra, ou às vezes aquelas igrejas, né, que tem ali uma festividade, então a igreja enche. Mas no geral tem muitos membros, irmãos, que a igreja pode estar da forma que for. Essa pessoa, esses irmãos, por algum motivo não tem o interesse de estar se juntando ali com a irmandade para glorificar a Deus. Eu estava assistindo ontem a um podcast, né? E ali era um pastor entrevistado, um pastor até no qual eu acompanho aí o trabalho dele. E eles estavam falando sobre pessoas, né, que se entregavam a Deus de uma forma tão completa, digamos assim, que eles pediam pelos seus países. E agora eu esqueci o nome do pregador da época, mas temos aí, né, John Knox, John Wesley, Spurgeon. John Knox diz, né, tem uma citação dele muito famosa que diz, ele dizendo para Deus: me dá a Escócia ou eu morro.
tamanho era o amor dele, tamanho era o desejo dele de que as pessoas ali do seu país se convertessem a Deus, se convertessem a Cristo e conhecessem a Cristo como ele conheceu. E eu fiquei pensando nisso, né? Que amor maravilhoso, só não ultrapassa, óbvio, o amor de Deus por nós. Mas mesmo assim tem muitas pessoas que a vida inteira, como cristãos, por algum motivo só andam cambaleando, nunca estão firmes, sempre titubeiam. Uma hora está bom, daqui a pouco já não está mais. Uma hora está animado, daqui a pouco já desanima. Uma hora não perde um culto, outra hora vai quando dá, vai quando quer. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, irmãos. O texto base para esse tema, ele está em Lucas, capítulo 13, e o verso 6. Nós vamos ler aqui do verso 6 até o verso 9. Então Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira na sua plantação de uvas. E quando foi procurar figo, não encontrou nenhum. Aí disse ao homem que tomava conta da plantação: olha, já faz 3 anos seguidos que venho buscar figo nesta figueira e não encontro nenhum. Corte esta figueira. Por que deixava continuar tirando a força da terra sem produzir nada? Mas o empregado respondeu: patrão, deixa a figueira ficar mais este ano. Eu vou afofar a terra em volta dela e pôr bastante adubo. Se no ano que vem ela der figo, muito bem. Se não der, então mande cortá-la. Nós temos aqui a conhecida parábola da figueira, né? Nós vemos aí esse pequeno relato que aquela figueira não dava frutos. E isso deixou, né, de certa forma, o dono das terras ali, de certa forma, irritado, frustrado, porque desejava apanhar algum figo ali para, né, se deleitar, mas nunca o encontrava, e isso já durava 3 anos. Então ele achou melhor que, né, já que tá aí, não produz nada, para que eu vou ficar com essa árvore? Melhor cortar. Daí quando o seu empregado intervém, né, e diz: espera aí, patrão, vamos ver, né, deixa ela mais esse ano aí. Eu vou dar um jeito aqui, quem sabe até cuidar um pouco melhor dela. E se o ano que vem acontecer a mesma coisa, aí o senhor pode mandar cortar. Irmãos, essa parábola, ela se aplica muito no que eu disse no começo. Por quê, irmãos? Porque tem irmãos que são como essa figueira. Passa 1 ano, passa 2, passa 3, às vezes até ultrapassa o tempo da figueira, porque nós não sabemos no relato, né, o final do relato, se ela produziu fruto ou não. Mas passa 4, 5, 10, 20 e não produz fruto nenhum, irmãos. Tá ali na igreja e não produz fruto nenhum.
Qual é o sentido de alguém bater no peito e dizer: ah, eu sou cristão, ah, eu sou evangélico, ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou de determinada igreja, ah, eu sou daquela igreja lá, que não sei o que, não sei o que, mas não produz fruto nenhum. Aí às vezes a pessoa fala: ah, eu sou batizado em tal igreja. Tudo bem, glória a Deus. Mas irmãos, eu ouvi ontem que o batismo é só o primeiro passo, irmãos. O batismo é só o primeiro passo. Você tem que manter a caminhada. Eu não lembro em que episódio eu disse aqui. Não sei se foi o da semana passada, mas eu falei um que nós temos que ser como crianças, mas em relação ao reino. E teve um que eu falei sobre crentes que não crescem na vida espiritual. São comparados como crianças também, porque as crianças, elas, né, quando são pequenas ali, elas precisam de um cuidado especial, porque elas ainda não têm noção das coisas, não têm noção do perigo. Então muitas vezes elas caem, se machucam, né? E a gente tem que correr ali, amparar. E tem muitos crentes que são assim também. E isso encaixa no que nós estamos, né, falando hoje. Porque passa muitos anos dentro da casa de Deus de qualquer forma. Passam como crianças, porque não adquirem o discernimento certo para crescer, não buscam crescer. Ah, eu sou crente, eu sou batizado, glória a Deus. Mas e depois? E depois, irmãos? É só até aí? Ah, eu entrei, eu frequento uma igreja e sou batizado. E depois? Não vai produzir nada? A Bíblia diz também, eu só não vou buscar agora, até porque eu não me recordo, mas ela diz também: pelos seus frutos os conhecereis. Quem é você na casa de Deus? Que fruto você está produzindo? Parece que tem irmãos que vivem uma vida de crente, mas vivem dormindo. Vivem dormindo, porque parece que não entendem como as coisas funcionam. Sabe, parece que a gente tem que pegar ali, que nem sabe quando a gente tá na primeira série ali, ou antes da primeira série ali no prézinho, que a professora vai ali com o livrinho ali, a cartilha, pra ensinar o beabá pra você, sabe? É dessa forma que eles vivem. Não evoluem. Sabem o que tem que fazer, mas não fazem. Agora o motivo só Deus sabe. Como desenvolve? Se não lê a Bíblia, ou só lê a Bíblia dentro da igreja, até porque, né, se não lê nem dentro da igreja, misericórdia, Pai. Mas só lê dentro da igreja, não lê a Bíblia em casa, não ora, não jejua, não faz um propósito. Ou querendo ou não, quando faz errado, faz buscando coisas aqui da terra. Ah, Senhor, eu quero fazer esse propósito aqui porque eu quero aquele celular novo, chique, que saiu lá de 12 GB de RAM e 1 TB de memória. Ah, Senhor, eu vou fazer esse propósito aqui porque eu quero aquele tênis que saiu agora. Irmãos, esses exemplos aqui são bem, sabe?
Eu sei que não é até esse ponto, mas é como se fosse. Porque as pessoas não fazem um propósito com Deus buscando o crescimento espiritual para que o Espírito Santo os encha, para que o Espírito Santo dê ali sabedoria para eles discernir sobre as coisas de Deus, para que Deus os fortaleça, para que eles sintam o desejo maior de cada dia estar buscando. Eles mesmos não se esforçam. Eles mesmos não se esforçam para estar perto de Deus. Ou só estão do lado, só buscam a Deus quando precisam. Só vão para a igreja quando precisam. Não precisou, para que eu vou hoje? Porque se tá calor, é porque tá muito calor. Se tá chovendo, é porque tá chovendo. Se tá frio, é porque tá frio. Se o tempo tá ameno, fresquinho, é porque tá fresquinho. Ah não, tá fresquinho demais, eu vou ficar aqui na varanda de casa, aqui mexendo no celular. Não vou pra igreja hoje não. Próximo culto eu vou. Como que você quer crescer dessa forma? Como que você quer dar fruto? Se é que você quer dar fruto. E pensando nisso agora me veio na mente: será que essas pessoas que vivem dessa forma, será que elas já se deram conta do que elas querem com Deus? Qual é o sentido? O que será que elas pensam? O que será que elas pensam? Será que elas já pararam um dia para analisar o que elas querem com Deus? Porque, fazendo um pequeno relato aqui sobre mim mesmo, até vai servir como um pequeno testemunho, mas vai ser bem breve. Eu servi, literalmente, eu servi a uma denominação durante muitos anos, e foi a primeira que eu tive contato. Eu acho que eu tinha por volta de uns 14 anos. E eu fiquei nessa denominação por muitos anos, muitos. E eu tive também essa fase do começo fervoroso ali, queria fazer tudo que podia fazer na igreja, limpar, dar estudo, qualquer coisa que fosse, que falasse pra eu fazer, eu tava fazendo. Me batizei nela, né, óbvio, e continuei seguindo. Depois de um tempo, esmoreci, saí da igreja. Depois de um tempo, voltei, fiquei um tempo, saí, voltei. Nisso foram várias idas e vindas, até que culminou com a minha saída, né, definitiva. E depois de todo o processo, que em uma outra hora eu conto pra vocês, eu entrei em outra denominação, a qual eu estou hoje. Só que a diferença de hoje é que eu não sirvo a denominação. Hoje, verdadeiramente, irmãos, e não é presunção da minha parte, eu não quero estar falando isso daqui pra me engrandecer pra ninguém, mas eu fico muito feliz em poder dizer que hoje eu sirvo a Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque hoje Ele habita em mim. Aquela sementinha que foi plantada lá na outra denominação, ela foi dar frutos agora, irmãos. Aí você pode falar: então por que você está falando isso das pessoas que não sabem o que querem? Porque, irmãos, porque a gente tem que estar sensível também, a gente tem que buscar também. Não adianta só a gente querer que Deus faça e a gente não fazer a nossa parte, ou só buscar de Deus quando a gente precisa. Porque no meu caso, irmãos, quando eu estava na outra denominação, eu servia com alegria, com amor. Eu amava estar na igreja. A diferença, irmãos, é que eu amava a igreja, mas não conhecia a Cristo.
Não sei se foi por erro deles ou por ignorância minha, mas eu não consegui ser apresentado a Cristo ali. Não conseguiram me mostrar a Cristo ali. Eu conheci a Cristo como, pode-se dizer, como a gente conhece um herói da Marvel. Como a gente conhece o Homem-Aranha ou o Capitão América. Conhece porque lê os quadrinhos, porque via os filmes, mas não tinha um contato. E com Jesus era da mesma forma, irmãos. Eu não tinha esse contato. Por mais que eu orasse, por mais que eu lesse a Bíblia, eu não o conhecia. Mas hoje, irmãos, eu posso dizer que hoje eu o conheço. E como é maravilhoso conhecer a Jesus, irmãos. Como é maravilhoso conhecer a Jesus. E mais ainda, irmãos, como a transformação que Ele, que o Espírito Santo faz na nossa vida é incrível, irmãos. É por isso que a palavra usada é conversão, irmãos. A nossa vida dá um 360. Muda literalmente da água pro vinho. Tantas coisas que eu lia antes e tinha um entendimento teórico, hoje eu entendo eu tenho um entendimento prático. Quando em Coríntios fala que aquele que está em Cristo, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Hoje eu consigo entender literalmente esse verso, porque eu consigo sentir, é uma experiência real na minha vida. E não é algo superficial. Não é algo superficial. Porque antigamente eu achava que eu era convertido. Mas eu não era convertido, eu era convencido. Eu era convencido do pecado. Convencido do pecado por quê? Porque eu sabia que aquelas coisas ali, né, do mundo, as coisas do mundo são pecado. Eu tinha essa convicção. Mas não é porque eu tinha essa convicção que eu deixava de fazer. Eu sabia que era pecado. Mas às vezes, ou muitas das vezes, eu acabava fazendo de novo. E muitas vezes porque eu queria. Eu não tinha aquele temor. E o temor, quando a gente fala que temor não é medo, o temor, ele não é o medo de Deus, e sim a reverência, o respeito por nós sabermos quem Ele realmente é na nossa vida. O temor é o respeito por Deus, pela sua divindade. Não é ter medo de Deus. Então eu ainda continuava caindo nos pecados ali por livre e espontânea vontade. Porque eu era convencido do pecado, não era convertido. Hoje, eu morro de medo de pecar. Não que eu tenha virado santo, mas porque eu sei que se eu pecar, irmãos, eu corro o risco de perder, de sair da presença de Deus, de me afastar da presença de Deus. E eu não quero mais nada na minha vida do que estar continuamente na presença dele. É maravilhoso, não tem coisa melhor na vida. Só que tem muitas pessoas que acontecem que nem eu, passam uma vida dentro da igreja e não conseguem conhecer a Cristo. E isso é muito perigoso, irmãos, muito perigoso. Porque nós, como cristãos, não é só ir na igreja, não é só se batizar. Temos que dar frutos para o reino e para a glória de Deus.
aquele evangelista que eu falei no começo, o qual eu não me lembro o nome, eu sei pelo relato do podcast que ele evangelizava índios, né, na selva. E ele falou, ele tem um relato dele, né, algo que ele disse, uma citação, que ele diz que ele não queria fazer com que as pessoas conhecessem a Cristo somente pelo fato delas serem salvas. Mas o principal motivo era para que cada pessoa que fosse alcançada por Cristo fosse alcançada para dar glória a Deus. Imaginem isso, irmãos. A pessoa sentir aquele desejo fervoroso de pregar o evangelho para que as pessoas se convertam, para que elas deem glória a Deus. E nós buscamos, quando nós entendemos que nós temos que dar frutos, nós buscamos as pessoas por isso. Por quê? Para que elas sejam salvas, né? Para que elas tenham a oportunidade de ter a sua coroa de vida eterna também. E esse evangelista, esse pregador, a prioridade dele era resgatar as pessoas para que elas glorificassem a Deus. Olha só, irmãos, que coisa maravilhosa. E às vezes a pessoa tá ali na igreja e parece que ela não entendeu. Ela tá lá na igreja, mas acho que ela não entendeu a missão. Ela não conhece a Deus, ela não conhece a Jesus. Isso é muito perigoso, irmãos. Você viveu uma vida assim, sem saber quem é seu Criador de verdade. Isso é muito perigoso. Porque se você não conhece o seu Criador de verdade, você não consegue o conhecer, buscar conhecê-lo. E de certa forma, por conta da nossa natureza pecaminosa, acaba não tendo nem vontade de conhecer realmente a Deus. Quem dirá se preocupar com o seu próximo? Quem dirá se compadecer de alguém que passa por uma situação? Não consegue. Pode não dizer, cada um no seu quadrado e pronto, né? Porque tem muitas pessoas que veem algumas coisas e praguejam, falam, bem feito, quem mandou procurar? Por mim, não tô nem aí, não sou eu mesmo. Tem pessoas que fazem isso. Mas tem pessoas que não estão tão alheias, eu sempre uso esse termo, né? Tão alheias às coisas, que nem isso pra elas tanto faz como tanto fez, se aconteceu, se deixou de acontecer. Estão mortas espiritualmente. Por quê? Porque não crescem, porque não procuram conhecer a Deus. Estão na igreja, mas não buscam. Eu tenho que fazer algumas repetições aqui para que as pessoas entendam, para ver se entra na cabeça. Não sou eu quem vou fazer a obra de conversão, não tenho poder para nada. Se não fosse Deus na minha vida, nem aqui eu estaria agora. Mas para que as pessoas entendam que não adianta nada você viver uma vida na igreja e não buscar a Deus. Quando nós estamos no mundo é diferente, porque nós já estamos lá fazendo as coisas erradas, temos o costume de fazer as coisas erradas. Então nós realmente, para que a gente vai buscar a Deus? Tá bom do jeito que tá. Mas se você tá indo na igreja, como você consegue ir na igreja e não buscar a Deus depois da sua casa? Buscar a Deus por você, pela sua vida espiritual, pela vida espiritual da sua família. Às vezes pode ser só você, mas é só através de você que a sua família vai ao encontro de Cristo. Às vezes as pessoas querem a família toda na igreja com ela,
mas ela mesmo não faz o esforço de estar lá, de levar a família, de estar com a família. Ela não dá o exemplo, ela não dá o testemunho. Como você quer tirar o cisco do olho do seu irmão se você está com uma trave no seu? Como você quer reclamar de alguém, de repente dentro da sua casa, que não está servindo a Deus, se você mesmo serve de qualquer maneira? Cadê os seus frutos? Às vezes você não precisa estar falando toda hora, insistindo, olha, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Se apega com Deus e ora. Faz um propósito. Fica firme. As coisas não são de hoje para amanhã. Eu já cansei de falar aqui. Deus não trabalha com o imediatismo. Se fosse assim, ele não teria feito a terra em 7 dias. Aliás, em 6 dias, né? Porque no 7º ele descansou. Se Deus trabalhasse com imediatismo, ele teria feito a terra no mais simples que a gente conhece aqui, em 1 milésimo de segundo. Mas lógico que seria bem mais rápido. Se a terra ele levou 6 dias para construir, por que você quer que algo para você seja de hoje para amanhã? Daqui 1 hora. Nós temos que ser perseverantes, irmãos. A Bíblia diz que a provação passada, vencida, ela gera perseverança. Mas aqui eu não estou falando da parte da provação, eu estou falando de perseverar. Quantas pessoas têm relatos tão bonitos aí de que oraram 20, 30, 40, 50 anos por um ente querido se libertar das drogas? Ou até mesmo que não seja isso, mas estar diante dos pés de Cristo. E depois de tantos anos, elas veem isso acontecendo. Por quê? Porque elas perseveraram. Elas não oraram 1 semana, 1 mês. Onde estão os seus frutos? O que você tem produzido para o reino de Deus? Você tem orado intercedendo pelas pessoas? Porque cada pessoa tem um chamado. Deus trabalha com as pessoas de formas diferentes. Uns têm o chamado para pregar, outros têm o chamado para ensinar, para cuidar, para suprir as necessidades. Outros têm o chamado de intercessão. Talvez possa ser o seu. Talvez você falar, você não sabe como falar. Talvez é como Moisés, que é pesado de boca, pesado de língua. Mas talvez a sua oração vai fazer toda a diferença. Talvez o seu tratar, sendo mais gentil, sendo mais amoroso. Embora, irmãos, continuando falando dos frutos aqui, temos também os frutos do Espírito. Como alguém que não busca Deus, não tem como ter os frutos do Espírito. Que é a paciência, a longanimidade, e entre várias outras coisas que agora eu não me recordo. Peço até perdão para os irmãos. Mas às vezes é só por você, através de você, que Deus vai transformar a tua casa. Só que não adianta você querer que alguém vá com você na igreja, independente de ser seu parente ou um amigo que você considera muito, e você quer ele ali, conhecendo ao seu Deus, porque você sabe as maravilhas que ele fez na sua vida. Você quer que aquela pessoa também tenha essa oportunidade. Mas não adianta você querer que ela vá, que ela conheça, se você mesmo nem conhece ainda.
Ou se ela começa a ir, e você abandona o barco? Como você pode exigir algo de alguém se você não está fazendo primeiro isso? A nossa vida aqui na terra, independente de quem é servo de Deus ou não, é aquilo que eu falei antes, não é para nós vivermos só o tempo de vida que Deus nos dá aqui e depois morreu, acabou, não. Principalmente a nós que somos servos de Deus. Nós temos que ter a consciência de que nós devemos viver para servir a Deus, servir o nosso próximo. Nós temos que ter a consciência de viver com a esperança da nova terra, esquecer das coisas daqui. Muitas vezes é um crente, mas é apegado nas coisas da terra, é igual a mulher de Ló. O relato diz que por amar mais a cidade e as coisas que ela estava abandonando, ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Irmão, se você é um crente batizado, pede para Deus a sua conversão, irmão. Que você está preferindo mais a sua casa, o seu carro, sua moto, sei lá, de repente. Você prefere as coisas daqui do que as coisas do céu. Você nem conhece às vezes as coisas do céu. Eu também não conheço, porque eu nunca vi. Mas a Bíblia diz que nós temos que estar com os olhos fitos nos céus, falar das coisas do alto. A gente não conhece, mas imaginar quão maravilhosa é a Nova Jerusalém. Quão maravilhoso vai ser quando Jesus descer das nuvens dos céus. Imagina você sendo elevado, subindo aos céus ao encontro de Cristo. Vocês já pararam para imaginar? Vocês já pararam para imaginar que a vida é algo tão precioso que Deus dá a ela, nos promete dar uma vida eterna. Uma vida eterna, que não terá mais fim. Você não vai mais viver com medo de morrer. Nem vai existir mais medo de nada. Nem dor, você não vai chorar, a não ser de alegria, de júbilo, glorificando a Deus. Vai estar aos pés do Salvador. Vocês já pararam para imaginar o que é isso? Já pararam para imaginar Deus sentado ali no trono de glória dele, Jesus o Espírito, e você ter parte com os anjos ali, sentado aos pés dele, adorando? E por que você não consegue seguir firme no caminho? Por que o seu videogame é mais importante? Por que o seu computador, seu celular? Por que os seus afazeres são mais importantes? A nossa vida aqui é para pregar o Evangelho às outras pessoas, para que elas conheçam também o nosso Jesus, para que elas decidam se elas vão querer também passar por essas coisas, ter essa maravilha que eu acabei de falar aqui, o dom da vida eterna. Porque depois que nós falamos do Evangelho para as pessoas, fica a critério delas aceitar, receber a Jesus ou não. Mas a nossa parte a gente fez. A gente não precisa pegar ninguém pelo braço e falar: vem aqui que você vai ouvir de Jesus agora. Não. Mas nós devemos falar. Nós somos concidadãos dos céus, por amor e pela misericórdia de Jesus. E por que você não ama a Deus direito? Por que você não faz as coisas por Ele de forma decente? Por que você vive de qualquer jeito, irmão?
Qual que é o seu problema? Se você tem um problema, você chega a ele que ele resolve. Eu escutei uma frase muito interessante ontem que diz: cuida das coisas de Deus, que Deus cuida das suas. Deus, ele nos dá oportunidade, olha que oportunidade maravilhosa, nós não somos nada. E olha o que ele faz com a gente. Ele permite a gente, olha eu aqui, falando da palavra dele. Quem sou eu? Quem sou eu? Para falar da palavra de Deus? Mas ele me permitiu, ele me chamou. Ele dá essa oportunidade para todos que quiserem. E por que você fica aí? Um dia tá legal, outro dia, eu não quero saber de nada da minha vida. Acorda pra vida, Jesus tá voltando. Você já reparou que você pode cair pra trás daqui pra ali? E morrer perdido? Morrer apegado às coisas da terra? Por ignorância sua. Porque a culpa não é de Deus. Porque se ele te chamou pra igreja e você tá indo, a culpa não é dele se você descer a sepultura perdido. A culpa é sua. Irmãos, temos que dar frutos, irmãos. Temos que dar frutos. Aquela figueira teve mais uma chance. Será que Deus também não está te dando mais uma chance no dia de hoje? De você começar a produzir frutos? Buscar de Deus? Para que Deus te encha, para que Deus te transforme de verdade, para que Deus tire a sua meninice de cristão. É uma criancinha ali, tem que pegar na mãozinha ali e levar pelo caminho, porque senão não vai. Tem que pegar no colinho, dar uma madeirinha, porque senão não alimenta. Acorda, cristão. Acorda que o nosso tempo é curto, a gente não tem poder sobre nada. A gente acorda hoje pela misericórdia de Deus e continua pela misericórdia dele também. Só que a gente não sabe até quando. E você vai ficar brincando de esconde-esconde com Deus até quando? Só lembra de Deus quando precisa? Deus virou Papai Noel? Eu quero ali uma bênção, eu quero um presente. Só falta você querer colocar uma roupa vermelha nele e um gorro. E colocar um saco de bênção nas costas dele. Porque tem crente que acha que confunde Deus com Papai Noel, porque não é possível. Acorda, crente, acorda, cristão. Jesus está às portas. E a sua vida você nem sabe até onde ela vai. Que possamos dar frutos para o reino de Deus. Exemplos na Bíblia nós temos vários. Só que se você pegar a sua Bíblia em casa, quando chega da igreja e largar ela lá na estante, não adianta nada. Ou você deixar aberta no Salmo 23, no Salmo 91. A Bíblia não é um amuleto não, irmão. Você acha que isso aí vai afastar o mal? O inimigo conhece a Bíblia 1 milhão de vezes mais do que você e do que eu. Em todas as línguas, de trás pra frente. Você acha que deixar lá, eu vou deixar aqui no Salmo 23 que protege. Protege se você ler ela, colocar em prática aquilo que você tá lendo. Possamos dar frutos. Em João 15 também fala sobre a videira. Aquela que não dá fruto é cortada e lançada aonde? No fogo. Não pensem, e eu não vou falar disso agora porque já está encerrando, mas não pensem que mesmo que você não queira saber de Deus e você morrer, é só essa morte aqui não, tá? Estuda a palavra para você entender o que vai acontecer no dia do juízo. E aí você vai entender. Estuda sobre o pecado para entender porque o pecado é tão abominável aos olhos de Deus.
E por que a gente deve se reter do pecado? Por que Adão e Eva foi expulso do Jardim do Éden? Foi por causa de quantos pecados? De 5? De 10? Não, irmãos, foi 1. Se eles foram expulsos por causa de um pecado, imagina o quão abominável é. E eles fizeram alguma coisa de tão extraordinário lá do Jardim do Éden? Mataram algum animal? Ou fizeram alguma coisa assim tão... Não. Foi apenas desobedecer à voz de Deus. Você acha que isso é pouco? Você acha que isso não era motivo? Então você não conhece o Deus que você está indo buscar. Se é que você está indo na igreja para buscar alguma coisa. Temos que dar frutos, irmãos. Não que os frutos vai gerar a nossa salvação. Mas se nós somos transformados, se nós somos convertidos a Cristo, isso se torna automático, se torna natural. Amar o seu próximo, se compadecer, querer que ele também conheça a Cristo. Só que se você não tem esse desejo, irmãos, vai se converter, tá? Se apega com Deus e pede a conversão a Ele. Antes que você seja arrancado da videira e lançado no fogo. Que a paz de Deus, a comunhão com Cristo e a presença do Espírito Santo estejam sobre cada um de vós.